Olá, nesse vídeo nós falaremos sobre a atividade proposta referente ao Historiando 1 da disciplina de História Antiga do professor Francisco Eliane. A proposta da aula era uma elaboração de um plano de aula, sobre a explicação em vídeo. Então, vamos começar explicando o básico, que é a estrutura da aula. Vamos passar para a metodologia e depois as considerações finais a respeito das referências. Começando com a série, a disciplina, a série é primeiro ano do ensino médio, disciplina História, docente que sou eu, Antônio da Costa Alves. O tema da aula será Grécia Antiga, como a diferença de gênero moldou as relações sociais e políticas na Grécia Antiga. Tempo de duração 50 minutos. A data de hoje, 4 de 5 de 2026. As ferramentas incluem livros didáticos, imagens explicativas, documentários e texto de referência em PDF. No caso é o texto Cidadãos e Cidadãs da Grécia Antiga, onde atua o gênero. Os conceitos históricos a serem trabalhados será a cidadania ateniense, que é compreender os conceitos e regras que definem o polis, ou seja, o cidadão grego, que são várias camadas, de várias exigências sociais que definem o padrão necessário para ser considerado um cidadão na Grécia, principalmente em Atenas. E o outro tema vai ser as relações de poder e gênero, que nós vamos analisar aqui as relações e as diferenças sociais entre os homens e as mulheres na polis, e propor o debate entre os alunos, a respeito da submissão do gênero feminino ao gênero masculino e a autonomia dominante do gênero masculino, a autonomia do gênero e a submissão do gênero feminino. A justificativa, para a escolha do tema. A escolha do tema, é a necessidade da gente analisar a Grécia pelas relações de gênero, e a partir dessa análise e além dos modelos de escultura, e além da estética das praças, discussão política e filosófica, da imponente estrutura arquitetônica, de tudo o que nós conhecemos da Grécia pelo meio do senso comum, vamos dizer assim, que é o retrato idealizado que nós temos da Grécia. E além disso, entender a verdadeira realidade social, o lado que a história não nos conta, por meio de um texto idealizado, vamos dizer assim, entender a realidade social daqueles que não se enquadram nos padrões da cidadania grega, aqueles que não têm direito de participação ou voz na Grécia Antiga por causa desse modelo de cidadania. Os objetivos de aprendizagem. Em geral, compreender as regras que regem o princípio de cidadania grega, como eu falei, analisar as várias camadas e classes sociais e como elas são afetadas por esse modelo social e como as relações de gênero se enquadram dentro dessa perspectiva. Específicos. Aqui nós vamos analisar a análise explicativa do tema, e quebrar as narrativas sobre o senso comum que oferece uma visão idealizada sobre a Grécia Antiga para compreender as classes sociais que eram excluídas na democracia ateniense. Enfim, o básico aqui é analisar as classes sociais e como elas eram impostas, como elas eram formadas segundo a denominação de cada uma.
e como o modelo social afetava cada uma delas, principalmente em relação ao gênero, né, que é a classe das mulheres, que na maioria das polis gregas, em especial a de Atenas, as mulheres não tinham tanto ou nenhuma participação efetiva política. O mesmo valia para estrangeiros e escravos, ou seja, apenas o homem livre, os homens guerreiros e da política tinham direito à participação na agora, né, que é a polis, enfim. E nos específicos, vamos analisar o tema e quebrar as narrativas sobre o senso comum, né, que oferece a visão sobre uma Grécia filosófica, uma Grécia da democracia, e ir além dessa, quebrar essa barreira do senso comum e entender como as classes sociais baixas eram excluídas, né, dessa democracia, ficaram fora, não eram cidadãos, pelo patamar que eles ocupavam em Atenas, em específico. Metodologia. Bom, a aula vai funcionar assim, a aula vai iniciar com uma pergunta norteadora, né, para os alunos sobre, para vocês, o que é cidadania, qual o conceito de cidadania. E aí, a partir desse debate, a gente vai apresentar imagens sobre a divisão social da polis ateniense, bem como o documentário, né? Documentário Como Realmente Era a Vida da Mulher na Grécia Antiga. Esse documentário vai falar não só de Atenas, vai falar da perspectiva da mulher em todas as outras polis, como Esparta, que é onde a mulher tem um pouco mais de autonomia e voz na sociedade espartana. Após isso, a turma vai ser dividida em 3 equipes. Houve um equívoco aqui, a nota do editor, né? Aqui eu coloquei 5, mas são 3 equipes. Um errinho básico, combinando com os livros didáticos e o texto de referência que foi usado para a elaboração desse plano de aula. E pesquisas rápidas na internet, né, sobre termos, para a produção de um seminário. A apresentação oral dos grupos será o patamar principal de avaliação. Aí o grupo 1 vai ficar com o assunto as diferenças de gênero e a vida das mulheres na Grécia Antiga, ou seja, vai falar sobre o ponto central, o pilar central sobre o qual esse plano de aula foi construído, né, que é focar nas diferenças de gênero e a participação da mulher na Grécia Antiga. Aí o material de produção aqui vai ser um texto de referência cidadãos e cidadãs na Grécia, na cidade grega clássica, onde atua o gênero, e o documentário apresentado na aula, né, que é como realmente era a vida da mulher na Grécia Antiga. Isso vai ser um material de produção usado pelo grupo 1 para a formulação do seminário. Grupo 2, a vida política e social na polis. Vai falar sobre, basicamente, vai falar apenas sobre a classe no qual os homens participavam, né, exclusiva. O material de produção vai ser o livro didático, né, vai ser onde eles vão buscar informação para produção do seminário. Grupo 3, pesquisa de termos gregos e seus significados. Material de produção, livro didático e pesquisa na internet. Esse daqui é mais sobre os termos gregos, né, palavras gregas. Algumas são usadas até hoje. Então o objetivo dele é ser procurar e apresentar para a turma. Proposta da atividade, aula dialogada, né, debates, perguntas norteadoras, apresentação de documentário, imagem e apresentação de trabalhos orais em equipe, no caso seminário. Recursos didáticos, livros didáticos, textos de referência em PDF, uso do projetor ou data show, documentários e imagens informativas.
cartolinas e uso de celulares para pesquisas rápidas. E avaliação de aprendizagem, avaliação formativa contínua. Aqui vai ser exigido no seminário domínio do conteúdo, clareza na oralidade, né? Organização do grupo, respeito ao tempo e capacidade de síntese e argumentação. Cada um vai ter seu tempo de explicação, né? Para não tomar muito tempo da aula. Referências aqui, o documentário, né? Como realmente era a vida da mulher na Grécia Antiga. Aqui o link do vídeo no YouTube. Aqui cidadão e cidadã na cidade grega clássica, onde atua o gênero, que é da revista Tempo, revista digital do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Fluminense, no Rio de Janeiro, Niterói. E aqui é o lugar onde será destinado ao link desse vídeo no YouTube. Essa foi a apresentação do Historiando 1, do plano de aula.